Povo de Deus maravilhoso, que bom estar aqui com você, alegria estar com você aqui no nosso último estudo aí, nosso último capítulo do livro de Efésios, da carta do apóstolo Paulo a Efésios. Eu quero saber agora se você está participando comigo. Então, agora eu quero te pedir que você curta esse vídeo, compartilhe para o máximo de pessoas possíveis. Fala assim, ó, vamos estar junto agora, online, ao vivo. Nós estamos juntos com o Pastor Marcos. Envie esse link para o máximo de pessoas possíveis. Eu quero muito que você participe conosco. Eu quero que você mande um recado para mim. Esse link, o vídeo, o áudio estão linkados, está tudo certinho. Muito obrigado pela sua presença. É muito importante ter você aqui. Quero agradecer a Deus porque nós chegamos à marca de 2.000 inscritos no canal. Isso para mim é motivo de grande alegria e tenho convicção que a gente vai continuar crescendo em nome de Jesus. Para isso, eu preciso que você compartilhe agora esse vídeo para o máximo de pessoas possíveis. E também se inscreva no canal, ativando as notificações, isso é muito importante. Participe também do chat ao vivo aí, isso é importante para a gente, tá bom? Hoje é um dia especial, como eu já disse, o último dia do estudo da carta do apóstolo Paulo aos Efésios. No capítulo 6, nós vamos mergulhar nisso junto, mas como eu tenho falado aqui, diferente de estudos de ciências, de outras ciências, na verdade a teologia, o estudo da palavra de Deus, nós precisamos invocar a presença de Deus para que Ele nos direcione e nos conduza aí nesse tempo de adoração, nesse tempo de estudo, tá bom? Então vamos orar agora em nome de Jesus. Pai, nós oramos agora em nome de Jesus. Oramos agradecidos pela Tua presença, oramos, Senhor, invocando também a Tua presença manifesta neste local. Pai, em nome de Jesus, abra a nossa mente, o nosso coração, para que nós possamos Te compreender, Senhor, ouvir a Tua voz, ouvir a Tua direção, ouvir aquilo que o Senhor tem para cada um de nós nessa noite. Espírito Santo de Deus, fala com a Tua igreja, fala com o Teu povo, fala, Senhor, em nome de Jesus ao nosso coração. Pai, nos conduza em adoração, em louvor, nos conduza, Senhor, em nome de Jesus, em direção. É tão importante nós ouvirmos a Tua voz. Portanto, fala com o Teu povo, Senhor. Nos revele a Tua vontade. Espírito Santo de Deus, é o Senhor que nos revela, é o Senhor que nos guia, é o Senhor que nos conduz. Portanto, em nome de Jesus, nesse instante eu te peço, Senhor, nos direciona conforme o Teu querer, em nome de Jesus. Visita agora todos os necessitados. Visita aqueles que precisam de Ti, Senhor, aqueles que querem ouvir Tua voz. Pai, visita aqueles que precisam de cura, de libertação, de restauração. Visita aqueles que precisam, Senhor, de uma intervenção agora. Espírito Santo de Deus, eu creio em Ti. Creio no Teu poder, creio nessa unção que em nós opera, a mesma unção que levantou Jesus Cristo dentre os mortos, é a mesma unção que está sobre nós e flui a partir e através de nós. Pai, em nome de Jesus, alcança os necessitados, alcança aquelas pessoas que estão agora em quartos escuros, enfermos, Senhor. Pai, aqueles que precisam de uma cura, de uma libertação, de uma restauração, cura a ansiedade, cura a depressão, cura, Senhor, a síndrome do pânico, cura, Senhor, as doenças psicossomáticas, Senhor, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, nós Te louvamos e cremos no Teu poder, crendo, Senhor, que o Senhor já fez e o Senhor já está atendendo, Pai. Nós sabemos que pela fé em Ti nós podemos descansar e confiar na Tua presença e no Teu poder. Nós oramos agora, Senhor, sobre esse estudo. Fala conosco de maneira especial, em nome de Jesus. Amém e amém. Glória a Deus, glória a Deus. Fala comigo aí, escreve no chat ao vivo, fala se está tudo certo. Fala comigo se a imagem está boa, se o som está bom. Fala comigo que isso é especial e importante para mim, tá bom? Hoje, capítulo 6 de Efésios, e para a gente entender, nós vamos dar um aparato da carta aí, falando um pouquinho daquilo que nós temos visto, né, que nós vimos ao longo desse período, em nome de Jesus. Então eu quero convidar você aí, comigo aí, em nome de Jesus, estudando. Eu vou abrir minha cola aqui no meu tablet e a gente vai junto, em nome de Jesus. Éfeso, uma cidade grande, uma cidade portuária, na região ali da Macedônia, né, da Ásia Menor, melhor dizendo, e Éfeso, ela foi plantada de uma condição também especial. Né? Priscila e Áquila chega em primeiro lugar, começa a fazer um trabalho ali,
de evangelismo, de anúncio do evangelho, de falar das coisas do Senhor. Logo depois o apóstolo Paulo chega então e traz o conteúdo do evangelho, plantando então essa igreja tão importante na geografia tanto bíblica e na história bíblica também, né? Esse plantio, ele aconteceu por meio da pregação do evangelho, e essa cidade portuária, essa cidade cosmopolita ali da Ásia Menor, uma cidade muito importante ali geograficamente, uma cidade muito rica, ela se dava a sua economia também por intermédio da adoração pagã, né? Havia o templo da deusa Diana ou a deusa Artemis, né? A deusa dos Éfesos, e esse templo era considerado uma das maravilhas do mundo naquela época, e o povo que desembarcava ali para fazer negócios acabava se relacionando espiritualmente nesse templo. E lá, nesse templo, havia a adoração pagã. A deusa Diana era considerada a deusa aí da fertilidade, a deusa da prosperidade, e a sua adoração se dava por meio de relacionamento sexual em orgias e também embriaguez, né? Por meio dessas duas coisas, então acontecia a adoração à deusa Diana. Lá também havia prostitutas cultuais que se dirigiam aí para o templo da deusa Diana, para que então, por meio dessa adoração pagã, acontecesse essa movimentação espiritual, e era esse invocado então essa deusa, e havia esse relacionamento espiritual, né? O templo também movimentava a economia da cidade, né? Através da visita. A hotelaria movimentava a economia da cidade por conta da frequência ali no templo da deusa Diana, das pessoas que iam para lá. Eram também vendidos, né, peças de adoração, livros de ocultismo. Então toda a economia de uma cidade, ela se movimentava por intermédio, principalmente, tá? Não só isso, mas principalmente pela adoração pagã. E quando o apóstolo Paulo, então, ele chega ali e começa a pregar o evangelho, a partir da conversão dos Éfesos, há uma movimentação espiritual grande e forte que vai, então, trazer prejuízos para a economia da cidade. A cidade começa a mudar por conta do evangelho, há uma transformação espiritual, há uma transformação mental, e ali então começa a haver prejuízos por conta do povo abandonando a adoração pagã, abandonando as práticas pagãs e vivendo agora debaixo do evangelho de Cristo. Esse abandono da adoração pagã trouxe tamanho prejuízo que um dos empresários ali que fabricava objetos de adoração, ele juntou uma turma e foram para pegar ali o apóstolo Paulo, né? Diz a palavra de Deus também que as pessoas se convertiam e traziam livros de ocultismo às praças para justamente queimá-los ali, e as pessoas se convertendo a Cristo queimando esses livros de ocultismo. Ou seja, houve uma bagunça na cidade, digamos assim, por conta da chegada do evangelho, uma transformação de mente, de posição, de vida cristã, e essa vida cristã impactou diretamente a moral, a ética e também a economia da cidade, né? O apóstolo Paulo, então, escreve a carta agora da prisão, ele está preso, e ele está escrevendo essa carta aos Éfesos com alguns objetivos, né? Então a gente falou aqui, eu quero convidar você a maratonar nesse feriado aí, ou no dia disponível que você tiver, a série toda, né? Todos os capítulos. Nós estamos com 7 capítulos nessa série, a introdução da carta, capítulo 1, capítulo 2, capítulo 3, capítulo 4, capítulo 5 e finalmente o capítulo 6, hoje encerrando essa carta. Está no meu canal aqui, na playlist Carta aos Efésios, tá bom? No capítulo 1, o apóstolo Paulo ele vai falar do desejo de Deus para com o homem em relação à salvação, né? Que o homem ele tem um plano de salvação na vida do homem, e esse plano é apresentado, né?
ao homem essa bênção que está liberada nas regiões celestiais em Cristo Jesus a partir da conversão. No capítulo 2, nós falamos sobre, mediante essa apresentação, qual era a condição humana para que então o homem recebesse esse evangelho. E o evangelho é recebido pela graça, instrumentalizado pela fé. Nós falamos isso no capítulo 2. Já no capítulo 3, nós falamos sobre a questão justamente do apóstolo Paulo defender o seu ministério. Ele defende ali o seu ministério apostolar, defende a sua posição em relação ao evangelho e fala sobre os objetivos dele como apóstolo em relação à pregação da palavra de Deus, e ele coloca a sua condição. No capítulo 4, a gente já entra para dentro da vida prática cristã. Então, em primeiro lugar, a gente trabalhou, o apóstolo Paulo, melhor dizendo, trabalha a ortodoxia, aquilo que é as doutrinas bíblicas em relação à salvação, a condição de Deus para o homem, a condição do homem para Deus, a apresentação desse plano, no capítulo 1 e 2. No capítulo 3, a condição do apóstolo, no capítulo 4 ele vai falar sobre ortopraxia, ou seja, o evangelho agora eu posso viver na prática. E essa prática, ela se dá no capítulo 4 a partir da manifestação da unidade, ou seja, uma vida transformada, ela se manifesta a partir da unidade. Ele falou isso no capítulo 4. Também falou no capítulo 4, nós lemos sobre os deveres do cristão, sobre os seus procedimentos. O evangelho transforma a minha vida, transforma a minha mente e transforma a minha conduta e o meu caráter. Se nós estávamos outrora perdidos e filhos das trevas, agora, como servos do Senhor, somos transformados na nossa maneira de agir, de pensar e de falar, essa mudança promovida pelo Evangelho, que não é promovida por um conjunto de leis, mas promovida pela genuína conversão em Cristo Jesus. No capítulo 5, ele vai falar sobre, continuar falando sobre essa transformação, agora sobre a vida em comunidade, né? A partir de um indivíduo transformado, como ele se porta em comunidade, como ele se porta na igreja. Ele fala isso no capítulo 5 e também fala no capítulo 5 sobre os deveres conjugais, ou seja, uma vida transformada manifesta a unidade. Uma vida transformada por Cristo Jesus me conduz na maneira de congregar e de viver em comunidade. Uma vida transformada em Cristo Jesus, salva por Cristo Jesus, também me apresenta um padrão para viver no meu casamento, né? Cristo, o cabeça do homem, o homem, o cabeça da mulher. Eu falei sobre um casamento abençoado por Deus no capítulo 5, eu quero que você assista ao episódio passado. E agora, no capítulo 6, ele vai falar sobre 3 coisas importantes, mas eu quero dar uma ênfase especial hoje a justamente a maior batalha de todos os tempos, que é viver com a armadura de Deus para enfrentar essa batalha. Ainda no começo do capítulo, ele vai falar sobre a vida prática do Evangelho, no que tange aos deveres dos pais e dos filhos, também no meu portar-se como trabalhador, como aquele que serve alguém, e depois ele entra na armadura de Deus. Debaixo desse contexto, eu quero ler com você, nós vamos versículo por versículo, lendo e comentando aquilo que o apóstolo Paulo, debaixo desse contexto, deseja entregar para a gente como teologia. Vamos lá? Deveres de pais e filhos. Assim está intitulado a minha Bíblia aqui, né? NVI. Olha só, Vida Nova, né? Editora Vida Nova, NVI. Você pode ler comigo. Eu leio sempre na versão NVI, uma versão que eu gosto demais, tá bom? Filhos, obedeçam aos seus pais no Senhor, pois isso é justo. Filhos, obedeçam a seus pais no Senhor, pois isso é justo. Presta atenção, havia um corromper do relacionamento entre pais e filhos naquela época. A cultura vigente, especialmente promovida pelo helenismo, né, a conquista grega aí do mundo, de uma porção geográfica, estabelecendo o helenismo, que é o pensamento greco, e depois, agora, debaixo da cultura romana, há cada vez mais a deturpação dos relacionamentos familiares. Tanto no respeito dos filhos aos pais, quanto no relacionamento dos pais aos filhos.
Lembrando que esse povo que o apóstolo Paulo está aqui instruindo e reafirmando algumas coisas, saiu de um paganismo esse expresso em adoração a outras entidades que traziam também uma percepção de relacionamento parental. Ou seja, como eu me relaciono com o pai, como o pai se relaciona com o filho. Naquela época também era muito comum, né, relacionamentos incestuosos promovidos justamente pelo pensamento helenístico, principalmente, né? E aí potencializado pela cultura romana, né? Aquilo que nós chamamos de cultura greco-romana, né? Então, pais se relacionam sexualmente com os seus filhos de baixa opressão, pedofilia escancarada, né? Isso acontecia demais na história. E o apóstolo Paulo vem corrigir, então, como um cristão cheio do Espírito Santo, convertido agora a Cristo Jesus, transformado pelo Espírito de Deus, deve se portar. E essa obediência, ela é justa, porque ela é originária, ou seja, ela é oriunda da palavra de Deus, da instrução do Senhor. Ele aqui cita o mandamento, honra o teu pai e a tua mãe. Este é o primeiro mandamento com promessa. Honrar pai e mãe é obedecer a pai e mãe, respeitar a pai e mãe, mas sobretudo debaixo de uma condição. E essa condição ele vai falar aqui no próprio texto, né? Essa condição é justamente em Cristo Jesus, em Deus. Essa não é uma obediência cega, essa não é uma obediência desprovida de um conhecimento ou de uma avaliação, não. Em Cristo Jesus e por Cristo Jesus, nós nos submetemos no relacionamento de filho com os pais. Então o filho precisa obedecer aos pais, sobretudo debaixo da direção de Deus e debaixo da sua palavra. Há coisas, obviamente, que pais irão pedir que não estão correlacionadas à palavra de Deus e que importa obedecer a Deus e não a homens, e nesse caso nós devemos a nossa obediência em primeiro lugar a Deus, mas respeitando os nossos pais. E aqui não classifica no estudo, na palavra de Deus, a qualidade dos pais. Ou seja, há um dever de se respeitar, há um dever de se sujeitar, mas uma percepção para avaliar qual é essa condição de sujeição em relação à obediência. O pai não vai pedir algo que está completamente distante da palavra de Deus e você vai obedecer, mas deve-se honra. E essa honra aqui é uma honra também com tudo que eu sou, com o meu intelecto, com os meus recursos, e aqui eu quero fazer uma pausa. Salomão escreve sobre isso, né? Salomão escreve o Salmo 127, ele diz que os filhos são como flechas na aljava do guerreiro, e que quando esses filhos crescem, eles vão socorrer os pais, e esse socorro aqui é financeiro. Tem muito filho abandonando o pai, literalmente, abandonando pais, né? Pai e mãe, literalmente, sem nenhuma prestação de auxílio e socorro. Essa cultura não é uma cultura estabelecida pela palavra de Deus, muito pelo contrário. Nós devemos honrar os nossos pais com tudo que temos, com tudo que somos e também e principalmente na pregação do Evangelho. Então, quando eu obedeço a Deus, quando eu prego o Evangelho a eles, quando eu ajo conforme a palavra de Deus, eu estou honrando o meu pai e minha mãe. E essa perspectiva da honra também financeira, do cuidado, do sustento. O abandono não provém da direção de Deus e isso é pecado. Ah, mas o meu pai foi assim, assado. Tudo bem, o seu pai, sua mãe pode ter sido até ausente no caso e distanciado, mas a palavra de Deus nos ensina que nós precisamos honrá-los com tudo que temos, com tudo que somos. Isso também faz parte de um caráter transformado pela palavra de Deus. E o resultado dessa obediência, dessa honra, está no versículo 3, diz que para que tudo te corra bem e tenhas longa vida sobre a terra. Olha que interessante, ele fala sobre longevidade a partir da honra do pai e da mãe. Ou seja, eu honrando meu pai e minha mãe, eu tenho longevidade, eu tenho vida longa, isso é muito interessante.
Agora, o dever dos pais. Pais, não irritem seus filhos. Antes, criem-nos segundo a instrução e o conselho do Senhor. Aqui, essa irritação, né, que o apóstolo Paulo propõe, não é uma irritação produzida pela correção, ok? E aqui, correção, eu vou me explicar como ela deve ser feita. Hoje, na nossa cultura, se propõe uma correção muito passiva. Os filhos praticamente montam nos pais e os pais estão aqui refém dos seus filhos. Na verdade, a proposta do apóstolo Paulo está na contramão disso. Irritar os filhos aqui é quando nós, de maneira maléfica e distanciada do Senhor e da instrução da palavra de Deus, tentamos coagir os nossos filhos, oprimir os nossos filhos. A palavra de Deus está dizendo que nós devemos exortar e criar os nossos filhos segundo a instrução e o conselho do Senhor. Isso não significa que nós não devemos ser rígidos na criação. Uma vez que dotados da palavra de Deus, uma vez que debaixo das escrituras sagradas, obedecendo a palavra de Deus, nós corrigimos os nossos filhos, essa irritação produzida por essa correção sadia e bíblica não deve ser levada em conta. Essa irritação proposta aqui é uma irritação de opressão, distante da palavra, distante da verdade de Deus, distante das coisas do Senhor. Então, há uma fragilização promovida nos dias de hoje em relação aos filhos. Os filhos são frágeis. Correção dói muito, é muito pesado. Mas que tipo de correção nós devemos paramizar como sendo pesada? Aquela distanciada da palavra de Deus. Agora, mesmo que dura, mesmo que com força, você fizer debaixo da palavra de Deus, e quando eu falo aqui força, eu não estou falando de emprego de violência, mas eu estou falando sobre emprego de autoridade bíblica, paternal, você pode fazer de maneira sadia, sem preocupação, porque isso é agradável ao Senhor. No versículo 5 em diante, ele vai falar agora sobre a postura que eu tenho que ter de uma vida prática nas minhas interações sociais no que tange a trabalho e serviço. Ele vai dizer assim, escravos. Lembrando que a escravidão era uma parte da economia vigente, então ele está se referindo àqueles que serviam, àqueles que trabalhavam, e aqui a gente pode aplicar para os dias de hoje perfeitamente, pensando em trabalhadores, né? Que a escravidão não é o caso, não é abençoado por Deus, não deve acontecer, né? Escravo, obedeçam aos seus senhores terrenos com respeito e temor, com sinceridade de coração, como a Cristo. Aqui o apóstolo Paulo ele não está dando uma sugestão, ele não está dando aqui uma possibilidade de avaliar se obedecemos ou não, ou se nos portamos dessa maneira ou não. O apóstolo Paulo está dando um imperativo a partir da palavra do Senhor. Ou seja, se eu obedecer àquele que eu sirvo, e essa palavra escravo aqui, ela pode ser interpretada como um serviçal, não com a mentalidade talvez que nós tenhamos hoje, daquele escravo opresso, chicotada e etc., mas da compreensão do serviço e do servir, a gente deve servir aquele que nos dirige, seja o patrão da sua empresa, seja um líder, seja alguém que está acima de você, com sinceridade de coração, com respeito e com temor. Eu vejo muitos cristãos se portando de maneira tão distante da verdade de Deus e da palavra do Senhor nos ambientes de trabalho, né? Maldizendo o lugar que você está, maldizendo o chefe, maldizendo os líderes. Para dentro da igreja, se portando com a liderança, com pastores, de maneira a desprestigiar essas pessoas com falta de respeito, falta de temor. E aqui a palavra de Deus está instruindo que nós devemos fazer como a Cristo. Obedeçam não apenas para agradá-los quando eles observam, mas como escravos de Cristo, fazendo de coração a vontade de Deus, sirvam aos seus senhores de boa vontade como servindo ao Senhor e não a homens, porque vocês não sabem que o Senhor recompensará cada um pelo bem que praticar, seja escravo, seja livre.
O apóstolo Paulo está propondo aqui, novamente eu vou dizer, não uma obediência cega. Nós temos que obedecer no Senhor, ou seja, nos sujeitando a Cristo Jesus. E quando o nosso coração está íntegro no nosso relacionamento com Deus e temos uma mente e um coração transformado, então nós somos íntegros nas nossas relações. Sejam elas relações sociais, parentais, matrimoniais, qualquer âmbito a nossa relação deve ser sadia, não por conta de uma obrigação a quem eu me relaciono, mas porque eu estou sujeito à palavra de Deus e à transformação que Ele promoveu em meu coração. E isso, gera, na verdade, um resultado. Ele é abençoador. Quando você faz isso e tem essa compreensão, você é abençoado por Deus. Às vezes, o patrão não reconhece, a pessoa que você está se relacionando não reconhece, mas o Senhor está vendo e vai te recompensar. É isso que ele está dizendo aqui, então é muito importante a gente entender. E no versículo 9, agora ele vai falar sobre a obrigação dos empregadores, daqueles que estão sendo servidos por essa mão de obra que o apóstolo Paulo está propondo. Vocês, senhores, tratem seus escravos da mesma forma. Não os ameacem, uma vez que vocês sabem que o Senhor deles e o de vocês está nos céus. Ele não faz diferença entre as pessoas. Olha aqui, ele está falando que uma posição de destaque, seja ela de liderança, de senhorio, de qualquer coisa que seja, nos céus não tem valia. Porque no céu não existe elite, no céu todos são iguais. Para as interações sociais é importante. Você tem um líder, você tem um empregador, você tem um patrão, você tem um pastor, você tem alguém que te lidera. É importante para as interações sociais, mas no céu não é isso. Então, quando eu tenho uma mentalidade que lá no céu é o mesmo Senhor e nós servimos ambos a todos, então nós devemos nos portar uns com os outros, ainda que numa posição de destaque aqui terrena e de liderança, segundo os princípios e os preceitos da palavra de Deus. Olha que importante entender isso. Né? A igreja de Cristo congregada é o único lugar da face da terra em que um faxineiro senta com o CEO da empresa e todos ali estão debaixo da mesma posição. Olha que interessante isso. Olha que abençoado isso, por isso que nós devemos nos portar. Filhos aos pais, pais aos filhos, servidores ou trabalhadores aos patrões, aqueles que são servidos e os que servem, né, aos que são servidos, e os patrões, os líderes, aqueles que têm servido. Olha que importante a gente entender que o Evangelho ele traz uma prática de transformação e essa prática vinha transformando a cultura daquela cidade. Não só a economia, mudando, né, de uma economia pagã que movimentava o seu dinheiro ali através da adoração pagã, mas principalmente uma transformação cultural, muda caráter, muda a forma de se expressar, muda a forma de se relacionar. Isso é muito importante. Quem está entendendo, diga amém. Agora nós chegamos então naquilo que eu quero me atentar com vocês nesse dia de estudo. Finalmente, Paulo está falando aqui, encerrando todo esse raciocínio. A apresentação do Evangelho, de Deus para aquele que vai receber, do homem para com Deus, do seu apostolado, da vida prática cristã, e agora ele vai finalizar a carta apresentando a maior batalha de todos os tempos. Finalmente, fortaleçam-se no Senhor e no seu poder. O apóstolo Paulo está falando que é necessário para a vida nós nos fortalecermos no Senhor, porque na nossa força não tem jeito. E como que eu me fortaleço no Senhor? Orando, buscando a face de Deus, lendo a palavra de Deus, me colocando sujeito, adorando a Ele, principalmente. Adorando por quem Ele é, não por aquilo que Ele pode fazer tão somente, né? Me entregando completamente no Senhor. Olha que importante que Deus está falando aqui, o que o apóstolo Paulo está falando, né? Aqui para nós. Devemos nos fortalecer. Para quê? Porque existe uma batalha. E essa batalha não pode ser lutada com armas físicas. Essa batalha que existe, que está disponível,
e que às vezes me preocupa um pouco a gente desdenhar do poder das trevas. É óbvio que Satanás é um cachorro na coleira de Deus. Satanás está debaixo dos pés de Cristo e nós, como corpo de Cristo, assim como nós lemos em Efésios capítulo 2, ele também está debaixo dos nossos pés, mas nós não podemos subestimar essa batalha. Eu vejo às vezes de maneira louca alguns crentes subestimando o inimigo, subestimando o poder das trevas. Nós não estamos subestimando o poder das trevas. Nós temos que ter noção que é uma guerra e essa guerra ela não tem um tempo específico para ser lutada. Ela acontece todos os dias, todos os minutos, todas as horas, em todos os lugares que haverá um cristão, ali há uma guerra. E por isso eu preciso me fortalecer no Senhor. Eu preciso ter essa mentalidade de estar em constante batalha. Eu não posso abaixar a guarda, Eu não posso criar em mim uma falsa sensação de paz no que tange a essa batalha. Eu posso ter a paz em meio à guerra, mas eu não posso achar que está tudo bem, baixar minha guarda ou desdenhar desse poder. Eu vou ser atropelado fatalmente. Por isso, o apóstolo Paulo está pedindo para adotar uma estratégia. Essa estratégia é espiritual e ele vai falar aqui qual é. Qual é? Versículo 11. Vistam toda a armadura de Deus. Vistam toda a armadura de Deus. Deus ele tem uma armadura para o cristão para enfrentar essa batalha. Ou seja, nós nos fortalecemos no Senhor e ainda saímos desse lugar de fortaleza com uma armadura. E essa armadura são princípios espirituais que ele vai trazer para a gente aqui. E eu quero discorrer sobre isso. Para quê? Para poderem ficar firmes contra as ciladas do diabo. Aqui não está falando possíveis ciladas. Aqui não está falando se a gente vai ter ou não. Aqui está falando tem cilada. E eu preciso, através da fortaleza no Senhor, de me fortalecer no Senhor, de me revestir dessas armaduras, resistir. Resistir implica em saber que tem batalha todo dia, toda hora, e eu estou aqui resistindo. O apóstolo Paulo falando, você não está aqui alheio a uma guerra, a uma batalha. Não, eu tenho que resistir. E resistir é de frente, não vira as costas para o inimigo. Não desdenha do poder das trevas. Resista de frente. Encare de frente. Saiba do tamanho do problema, não tenha medo porque o Senhor é conosco, mas entenda que está tendo uma guerra. Não leva isso de qualquer jeito. Eu preciso. Para quê? Para ficar firme contra essas ciladas. Porque ele vai articular ciladas a todo momento para nos destruir. Pois a nossa luta não é contra seres humanos, mas contra os poderes e autoridades, contra os dominadores deste mundo de trevas, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais. Essa luta é espiritual. Até usa de pessoas, mas ela é espiritual. Por isso, o nosso nível espiritual de compreensão espiritual precisa estar alto. É isso que nós temos que entender. E aí no versículo 13 ele diz, por isso, vistam toda a armadura de Deus, para que possam resistir no dia mau e permanecer inabalável. Primeira coisa, fortalecer-se em Jesus, entender que estamos em guerra, revestir-se da armadura de Deus, para poder resistir e então ser inabalável. Significa que não é se vai ter batalha, é quando elas começaram e de que maneira eu me porto diante delas. O Evangelho não só me propõe uma prática de vida, como eu me relaciono com as pessoas, com a igreja, com os empregadores, na família, com o cônjuge, com o pai, com a mãe, com os filhos. Não só isso, mas também espiritualmente, como eu me porto nessa batalha espiritual. Eu preciso ter essa consciência espiritual em alto nível para que eu possa, então, resistir e como resultado da fortaleza no Senhor, de vestir as armaduras, que nós vamos entender aqui o que é, e me posicionar para essa guerra, resistindo com força, eu ter o resultado
de ficar inabalável. Isso é possível, perfeitamente possível, em nome de Jesus. A terceira compreensão desse versículo 13 é depois de terem feito tudo. Isso significa dizer que eu tenho a minha responsabilidade na feitura daquilo que deve ser feito. Eu preciso fazer tudo, me esforçar e esgotar ali o que eu devo fazer. Aí então, Deus entra com aquilo que é dele. Amém? E aí, ele vai falar como que é essa armadura e eu quero transcorrer com você aplicando o que deve ser feito. Assim, mantenham-se firmes, cingindo-se com o cinto da verdade. Cingindo-se com o cinto da verdade. O que é esse cinto? O que é cingir-se com esse cinto? Esse cinto não é para segurar a calça aqui, especialmente falando. Esse cinto de cingir aqui que ele está propondo é para a batalha, para o guerreiro. Então se coloca uma couraça e essa couraça é como se fosse como que eu vou explicar isso, né? Tem frente e verso, né? Frente aqui, o peito e as costas de couro com a parte do pescoço aberta para você pôr a cabeça. Ele fica aqui em você e ele está falando, põe a armadura e cinge com o cinto da verdade. O que vai dar ligadura para essa armadura só vai dar força, ligadura, só vai fechar essa armadura se você se cingir com o cinto da verdade. E a verdade é a palavra de Deus. É a verdade que cura, que transforma, que liberta, que restaura. Então eu dou ligadura para essa armadura, conhecendo as Escrituras e utilizando as Escrituras. É isso que ele está falando aqui. Ok? Ele continua. Vestindo a couraça da justiça. A couraça é isso que eu falei aí, né? É esse couro que a gente põe no corpo, que o guerreiro põe no corpo, para se proteger de algo cortante ou penetrante, né? E que couraça é essa? A couraça da justiça, a justiça de Deus. A justiça estabelecida por meio do sacrifício e ressurreição de Cristo Jesus. Nós somos justificados pela fé por essa obra, por essa graça. Então nós nos revestimos dessa graça e essa graça que impede sermos cortados ou penetrados por Satanás aí com essas armas espirituais. Então essa couraça da justiça, de justificação daquilo que Cristo fez por nós, da graça do Senhor. Eu costumo falar que a justificação, para a gente entender, é assim, né? É como se você fosse numa casa onde está havendo uma festa e você toca a campainha e fala o seguinte, eu vim participar dessa festa. E o dono da festa fala assim, mas eu não te conheço, você não pode entrar. Aí você volta de mão dada com alguém que é muito amigo ou parente do dono da festa. E quando você toca a campainha, a pessoa abre a porta e você fala, eu quero participar da festa. E aí o dono da festa olha quem está do seu lado de mão dada e fala assim, ó, por conta dele então você está justificado a entrar. É essa justiça que nós recebemos através da graça e nós devemos nos vestir dela. E 15, tendo os pés calçados com a prontidão do Evangelho da paz. O que é calçado com a prontidão do Evangelho, né? Os pés calçados. Esse guerreiro, essa preparação espiritual, primeiro, eu me cinjo com a verdade, dando ligadura a todos esses instrumentos da armadura com a palavra de Deus, com a verdade da palavra de Deus, com essa couraça aí da justiça e calçando os meus pés para eu caminhar sobre a palavra e o evangelho da paz. Os meus passos protegidos, os meus pés que me levam protegidos por esse evangelho. E ele continua. Além disso, usem o escudo da fé. O escudo, ele não só te protege também dos instrumentos cortantes ou penetrantes, mas como também você ataca com o escudo. Então, quando eu tenho fé em Cristo Jesus, eu me protejo do mal e também ataco afastando o mal aí de perto de mim. E o apóstolo Paulo está dizendo aqui dessa importância, né? E eu vou correr
para a gente conseguir terminar esse capítulo hoje. Além disso, use o escudo da fé, com o qual vocês poderão apagar todas as setas inflamadas do inimigo, né? Toda palavra contrária, toda ação contrária do inimigo, toda confusão, através da minha fé em Cristo Jesus, eu me protejo também, afasto. Usem o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Capacete da salvação, ou seja, essa graça guarda minha mente em Cristo Jesus. Ela traz segurança para minha cabeça, para minha maneira de pensar, para minha maneira de me portar, de agir, das estratégias que eu preciso receber para ir me guardar nessa batalha. E ele está usando a espada do Espírito, que é a palavra de Deus, e a espada que é para atacar. Então, nessa guerra, eu não só fico passivamente recebendo golpes de Satanás, eu também me porto de maneira a atacar, através da palavra, né? Então, a palavra, ela me guarda como uma espada e que eu ataco o inimigo. Toda vez que eu profiro essa palavra, eu estou atacando as obras malignas e toda a potestade maligna aí. Aí ele vai dar outra estratégia. Orem no Espírito em todas as ocasiões, com toda oração e súplica. Tendo isso em mente, estejam atentos e perseverem na oração por todos os santos. Aqui ele traz 3 tipos de oração que eu quero dizer e quero explicar aqui com vocês. Primeiro, orem no Espírito. Espírito com letra maiúscula. O que é orar no Espírito com letra maiúscula? É a minha devoção espiritual. Quando eu oro com Deus ali, me entrego em adoração, em oração, e eu creio de maneira profunda que essa oração era uma oração guiada em línguas, né? Quando você ora no secreto com Deus em línguas e você se derrama, a sua mente fica frutífera, mas você está, o seu espírito orando e se relacionando com o Espírito de Deus, a prática de oração em línguas, isso é muito importante e eu mantenho isso na minha vida constantemente, diariamente, essa oração no secreto em línguas, ali ele está trazendo essa compreensão aqui, em todas as ocasiões, com toda oração e súplica, ou seja, não só orando, mas também suplicando, quando eu coloco força, emprego força e emoção naquilo que eu estou colocando diante de Deus. Tendo isso em mente, estejam atentos e perseverem na oração por todos os santos. E o terceiro tipo de oração, orar um pelos outros. A importância diante dessa guerra, de um cobrir o outro em oração. Agora ele pede, orem também por mim, para que quando eu falar, seja-me dada a mensagem, a fim de que, destemidamente, torne-me conhecido o ministério do Evangelho, pela qual sou embaixador preso em correntes. Orem para que, permanecendo nele, eu fale com coragem, como me cumpre fazer. Então o apóstolo Paulo está falando assim, agora ora por mim também, porque eu sou embaixador desse evangelho aos gentios, e mesmo que em correntes, em cadeia, mesmo que preso, porque o apóstolo Paulo está aqui, está preso, ele falasse com intrepidez desse evangelho e anunciasse essa palavra. Essa é uma guerra. Essa é a guerra que nós lutamos todos os dias, que só é vencida na força do Senhor, na resistência e no emprego dessa armadura que nós acabamos de entender. E aqui ele vai terminar o Efésios capítulo 6 e nós encerramos essa carta orientando algumas pessoas e saudando finalmente essa amada igreja Éfeso tão próspera, tão abençoada, cheia do poder do Espírito Santo. Tíquico, o irmão amado e fiel, servo do Senhor, informará tudo a vocês, para que também saibam qual é a minha situação e o que eu estou fazendo. Então havia um interlocutor entre Paulo e a igreja de Éfeso. Enviei-o a vocês por essa mesma razão, para que saibam como estamos e para que ele os encoraje. Então Paulo enviou Tíquico para falar das coisas do Senhor, para abrir os olhos dele em relação às coisas do Senhor, mas também, no encorajamento, mas também para dar relatos sobre a vida de Paulo, que estava preso, ok? E aí ele encerra a carta dizendo, paz seja com os irmãos e o amor com fé da parte de Deus Pai
e do Senhor Jesus Cristo. A graça seja com todos os que amam o nosso Senhor Jesus Cristo com amor incorruptível. Ele está dizendo que mesmo em guerra ele está em paz, mesmo na prisão ele está em paz, e ele está saudando os irmãos em amor ali, e ele diz, a graça seja com todos os que amam ao nosso Senhor Jesus Cristo. Ou seja, essa graça vai atingir o coração daqueles que amam ao Senhor com amor incorruptível da parte de Deus. Muito bom. Efésios foi uma jornada incrível com vocês. Espero que o Senhor trouxe elucidação, revelação e que você possa aplicar esse conteúdo para a sua vida. Tudo que você aprendeu, aplique de alguma maneira. Nós falamos de contexto, nós falamos de texto e nós também podemos falar sobre aplicação. Agora você pode pegar todo esse conteúdo e aplicar para a sua vida. Lembrando que o Evangelho não é uma proposta de alguém preso numa torre de marfim, distante de tudo e de todos, falando o que deve ser feito. Mas o Evangelho transforma uma vida e essa mente transformada, renovada, salva agora, vai conduzir esse povo a uma vida prática de poder, unção e presença do Espírito Santo. Um beijo no seu coração, escreve aí, essa guerra eu venço em Cristo Jesus. Fecha o chat ao vivo, depois que acabar a live, escreve, essa guerra eu venço em Cristo Jesus, tá bom? Não esqueça de curtir, não esqueça de compartilhar, não esqueça de enviar esse link para o máximo de pessoas possíveis. Vamos fazer esse evangelho genuíno e gratuito que nós estamos estudando com profundidade, chegar a todas e o máximo de pessoas possíveis. Um beijo no coração, Deus te abençoe e aí fique atento no grupo de WhatsApp que nós vamos lançar agora 3 sugestões de carta para serem estudadas para a gente começar ainda no próximo mês. Então, fica atento, participe do grupo, um beijo no seu coração, fui, até mais, Deus te abençoe, em nome de Jesus, um prazer estar com você aqui, fui!